Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar dele, sim! Que não aparece sempre aqui no canal, mas aparece quando aparece em grande estilo desse cara aqui, ó, que tem tanta gente que ama, realmente, porque é um personagem totalmente diferenciado. Tex, as grandes aventuras de Tex. Um material que é muito legal, não só para, obviamente, os fãs de longa data do personagem, para ter a oportunidade de ler grandes clássicos que às vezes ele não tinha, ou quem sabe para ter ele agora numa versão colorida, numa edição mais luxuosa, mas principalmente para você aqui, que nunca leu Tex. É uma ótima oportunidade, é uma oportunidade das mais seguras, digamos assim, das mais tranquilas e prazerosas para novos leitores do personagem. Porque aqui, cara, nessa coleção de As Grandes Aventuras Tex, você encontra grandes histórias, como o título diz, né? Grandes histórias que são arcos fechados, tá? O Tex não é um personagem que padece do mal das cronologias infinitas que a gente tem no mercado norte-americano. Então as histórias são muito fechadas dentro de seus arcos, não tem grande repercussão interminável. Então você lê uma aventura do Tex e acabou, é aquela aventura ali, pronto. Então isso é bem legal, só que na revistinha mensal, tá? Na revista Tex mensal, a gente tem o problema do cara chegar na banca e, porra, tá no número 634, 635 agora saindo, embora vá haver toda uma reformulação do título, mas ainda assim é algo que assusta um pouco novos leitores. Não só por isso, o formato pequenininho, papel jornal, preto e branco, a história tá parcelada, né? Convenhamos, por mais que a gente tenha, né, de longa data já conhecimento e experiência com arcos de histórias de Marvel e DC que se prolongam por várias edições e tudo mais, hoje em dia o mercado não comporta tão bem essas histórias parceladas. Estamos falando de novos leitores pro Tex, tá? Então, o cara que tá lá na Marvel, que tá acostumado a comprar a revistinha lá, o encadernado Demolidor, que só tem a história do Demolidor, pode ser o seu caso. Ou, no caso, talvez compre da Mulher Maravilha ou do Batman, que tem quase um arco inteiro dentro de uma edição, ou boa parte dele. Partir pro Tex, que tá numa revistinha no formato ali, dividido, pode ser mais complicado. Por mais que você tenha vontade, o Tex pode se tornar algo mais distante. Fala, cara, eu queria investir, mas não é o momento, porque não me convenceu a revistinha da banca. Mas aqui, cara, aqui você tem essa oportunidade. Porque aqui nós temos as grandes histórias mesmo, tá? São grandes histórias publicadas ao longo desses 80 anos do personagem aí. São grandes histórias compiladas no arco fechadinho. Você compra uma edição dessa e você tem certeza de que a história é boa, de que o acabamento é legal, porque é um material em capa dura, com papel offset, as páginas são coloridas, tá? Então pode haver inicialmente um distanciamento seu pelo material sem preto e branco, que aqui não é o caso, aqui as páginas são coloridas, eu já vou mostrar para vocês o tamanho da arte do Cláudio Villa, tá? Então a gente tem aqui edições coloridas, com a historinha fechada, cara. E sem você se preocupar de, porra, mas e a próxima, se eu não tô entendendo? Não tem isso. Você vai sentar, vai ler sua revistinha e, cara, tá a história completa ali. Você vai entender perfeitamente quem é o Tex, quem é o amigo dele, o Kit Carson ou outros personagens que possam estar envolvidos. E funciona, cara. Funciona. Ler uma aventura dessas aqui do Tex é simplesmente assistir um filme. É igual um filme de faroeste que ele começa, termina e pronto. Você não precisa da repercussão, embora você vá querer. Você vai querer continuar comprando os materiais e, porra, vai valer muito a pena fazer o investimento nesse formato. Porque, inicialmente, você também pode se chocar com o preço. Embora alguém se choque ainda com preços de quadrinho no mercado atual de hoje, acho que não, tá? Mas dentro de todos os descontos que você encontra, não só no site da Mitos, que tá rolando desconto, a gente já vai falar mais sobre isso, mas também no site da própria Amazon, né, que é uma ótima fornecedora desses materiais pra gente, você comparando o número de páginas, acabamento, estar com uma história completa e uma boa história, tá? Não é um encadernado que, convenhamos, tá? Convenhamos. Existem alguns encadernados que, por mais que eles tragam materiais clássicos, vamos falar lá dos super-heróis, tá? Às vezes a história não é boa, cara. Porra, tem coisa ali que é muito mediano, muito meia boca, ou até ruim, mas tá encadernado. Então, tá encadernado é ouro. Não. Aqui no caso você tem histórias realmente bem legais, encadernadas, completinhas e que valem muito a pena. Então, Tex Coleção, as grandes... Não, Tex Coleção não. A coleção de As Grandes Aventuras Tex é uma opção bem legal, tá? Falando ainda sobre a coleção, a gente já vai falar mais sobre o título, esse título especificamente. Antes, rolou essa versão aqui, tá? Essa daqui é a primeira temporada que teve 12 edições, foi um sucesso enorme, trouxe grandes clássicos de várias épocas do personagem, tá? Então, tem 12 edições.
E te garanto, você pode comprar qualquer uma delas, que elas valem muito a pena. Tá? Elas montam uma lombadinha bonitinha. Eu não tenho todas, eu tenho algumas assim que me chamaram a atenção e foi as que eu consegui comprar. Então, no caso, esse daqui é Entre Duas Bandeiras, é um título bem chamativo. E uma coisa interessante a respeito do Tex é que as histórias elas podem variar muito de gênero, tá? Todos são faroeste, obviamente, né? Todos vai ter o Tex lá soltando aço pra cima do bandido e tudo mais. Mas existe uma variedade de histórias dentro desse gênero. Existem subgêneros dentro do faroeste. O Tex pode ter aventuras que sejam extremamente violentas e cheias de ação, com muitas mortes e, porra, um caos total, uns bandidos muito perigosos, muito violentos, muito malvados. E rolar aí uma edição sangrenta mesmo, uma edição de vingança, de obstinação. Porra, o Tex vai vingar alguém, vai atrás, pode ter essa possibilidade, tá? Inclusive tem uma história maravilhosa com a arte do Joe Kubert, lá em Tex Especial de 50 anos. Aquela história é fantástica e tem review aqui no canal. Pode ter uma edição, cara, que seja muito mais investigativa do que de ação propriamente dito. Então, tem todo ele descobrindo rastros e tudo mais, tentando descobrir quem matou alguém ou para onde fugiu determinado. Pode ser uma edição mais de fuga e ele tá atrás e buscando obstinadamente alguém, mas sem essa questão da violência toda. Pode ser para fazer uma prisão mesmo. Pode ser uma edição que tenha uma grande emboscada. Então, tem muitas variedades dentro do material. Então, nessas edições das Grandes Aventuras Tex, você vai encontrar muitas dessas variedades, tá? Vale muito a pena. Tem review de 1 ou 2 aqui no canal já. O que eu já consegui ler, a gente vai tentando diversificar aqui o canal. Então, já li algumas e o que eu já li tem review. Depois que acabou a primeira temporada dessas 2 edições, eles mudaram um pouquinho. O formato continua o mesmo, você pode ver. Tem um padrão bem parecido. Mudou a questão da colorização, que agora ganha esse tom meio amarelado, tá? Então, a gente mantém a ideia de ter uma lombadinha bonitinha aqui. Tá? Eu tô com o volume 1 e 2, já existe um volume 3. E a série tende a ter de novo 2 edições. Não tenho 100% de certeza, mas eu espero em breve fazer uma live aqui com a Mitos e a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá? Então, a gente já tem 2 volumes aqui. Eu já tenho 2 em mãos, mas está vindo aí um terceiro em breve. E quando você compra uma dessas edições, além da historinha fechada, colorida, capa dura, papel offset, vem também sempre um cartão postal bem bacana aqui, ó, da coleção, tá? Dito tudo isso, cara, esse material costuma custar na faixa de R$80 o preço cheio. Tá, vamos jogar sério aqui agora. Essas edições da segunda temporada, no site da Mitos, nesse momento, elas estão custando de R$ 89,90, 90 pratas, tá? Por R$ 63. Tá? R$ 62,93. Tá? R$ 63. Isso a segunda temporada, que são as coisas que lançaram agora, recentemente, nesse ano. As edições da primeira temporada, cara, estão saindo por 56. Porra, já é um valor bem mais bacana, né? Então já tem aqui um valor legal. Tem uma edição aqui especificamente está custando 63 e tal, ou outra, mas a maioria delas está custando 56. Então já é mais barato, né? Tem um desconto interessante, vale a pena. Só que a Mitos está com uma promoção agora, começou no dia 28 agora de setembro, e deve entrar agora por outubro, mas ainda não tem uma data, um prazo exato para acabar, que se você tiver 5 coisas no carrinho, você ganha mais 15% de desconto no final da compra, tá? Então, aí eu entro num papo legal com vocês, tá? Que é a oportunidade de você descobrir outras coisas, de você abrir o seu leque. Você já assistiu aqui várias vezes eu falando sobre Júlia, Martin Mister, Dylan Dog, enfim, os materiais da Bonelli que são muito vastos. É a oportunidade de você botar ali, ó, aqueles são mais baratos, às vezes tem uma edição que está com grande desconto. Você bota ali para depois ainda somar 15. Então, é uma oportunidade. Ao invés de você comprar todos muito caros, você pode comprar ali. Ou se você estava esperando, poxa, eu vou comprar o ônibus, seja do Conan, do Hellboy, por que não aqui, do Juiz Dredd, tá? Ou do próprio Tex, que tá onde? Tá aqui o ônibus do Tex. É a oportunidade de você ganhar mais algum desconto. Então faz aquele pacote bacana, aproveita que tá rolando a promoção e pega o desconto, tá? Então, Tex, Grandes Aventuras Tex, traz sempre pra gente uma história fechada, boa, uma história boa. As histórias de Tex são todas boas, Barba, eu concordo. Não vou discutir isso com vocês. Eu sei que elas são boas. Só que aqui a gente tem as grandes histórias, as histórias que têm uma repercussão maior. Elas não são inéditas, elas já foram publicadas. Esse material aqui saiu recentemente, recentemente não, tem 3 anos, saiu em 2019 em Tex Coleção, tá? Número 476, se eu não me engano, uma revista que foi descontinuada agora, mas Tex Coleção que você ainda consegue encontrar na própria Amazon. Você vai precisar comprar umas 2 ou 3 edições de Tex Coleção
para formar essa história. E cada edição de Tex Coleção na Amazon, desse período, se você achar as 3, elas vão estar custando na faixa de R$ 20 cada uma, tá? Sendo sincero, 20 pratos. Vai dar R$ 60. R$ 60 você compra essa daqui, cara, em capa dura. Já com a história fechada e colorida, não vai ser aquele formatinho pequeno, papel jornal e tudo mais. Por isso que eu digo, no fim das contas, vale muito a pena você pegar aqui o material. Porque ele é legal, ele é bem acabado, ele é bonito, a história é completa, porra! Filé, cara, tudo redondo, tá? Nessa história aqui especificamente, a gente vai acompanhar uma grande aventura, tá? O Homem Sem Passado, que é o título aqui do material. A gente parece que tem um Tex contra Tex, é quase isso, porque é o Tex contra o filho dele, tá? Em 276 páginas de quadrinho. Agora que eu vi, olha que gafe tremenda que eu fiz agora. E essa gafe aqui foi sensacional, tá? Porra, de vez em quando a gente comete uns erros tenebrosos. Eu tô crente que eu tô fazendo review do volume 1. Mas o volume 1 é esse! Ah, rapaz, eu li o volume 2 e agora que eu descobri que era o volume 2. Que burro, Barba. Tudo bem. Então o volume 1 é esse daqui, que é As Colinas do Sioux, que eu ainda não li. E o que eu li foi o volume 2. Não tem problema. Daqui a pouco eu leio o volume 1 e aí fica tudo em paz, tá? Não preciso fazer na ordem mesmo, o que importa é que tenha review. Então, volume 2 com 276 páginas, trazendo uma história bem legal, cara. Com bastante reviravoltas e com uma ação bem legal. É o seguinte, Tex tá... Ele, junto com os parceiros dele, né? O grande parceiro dele, que é o Kit Carson. Ele tá com o Kit Wheeler, que é o filho dele. E tá também com o Tigre, que é um índio que também faz parte. Eles geralmente são um quarteto. Nem sempre estão os 4 na história. Geralmente tem pelo menos 2. O Tex, obviamente, e o Kit Carson ali nas aventuras. Então, ali os 4 perseguindo os traficantes de armas. Fazendo ali toda uma perseguição bem legal no início da história. Até que, em determinado momento, ali no meio de um confronto, o Kit Wheeler, o filho do Tex, ele acaba se perdendo, caindo no rio e desaparecendo. E a gente vai passar uma boa parte da história acompanhando 2 frentes do material. A gente vai acompanhar o destino do Kit Wheeler, que acabou acordando, né, no meio de uma tribo. Ele foi resgatado por uma índia, e ele tá sem memória, e ele começa a viver ali, né? Tá, tô aqui, vambora. Ninguém sabe por quê, ele não sabe por que ele não sabe quem ele é, mas ele fala ali o idioma, ele não é totalmente branco, porque a mãe dele era uma índia e tal. Então, tem ali uns elementos interessantes e a gente vai acompanhar esse rapaz, que é um grande guerreiro, porra, ele é foda, ele é o filho do Tex. Esse cara ali no meio dos índios, enfrentando um pouco de desconfiança, de preconceito, ao mesmo tempo também tem uma galera que tá a favor dele, principalmente a Índia, que salvou ele. Então, tem um confronto ali dentro da... Uma situação interessante dentro da tribo pela chegada do Kit Wheeler. E a gente tem o Tex tentando saber o que aconteceu com o filho dele, buscando, tentando descobrir o que houve, enquanto também continua atrás do cara que fugiu. Então a gente vai ter bastante sequências de ação bem legais, a gente vai ter toda essa questão investigativa, de perseguição, é uma HQ de muita perseguição, tá? E obviamente, a gente vai chegar num momento que isso tudo vai culminar com um possível confronto entre pai e filho, né? Porque os traficantes estão diretamente envolvidos com uma parte da tribo que foi encontrada ali. Eu não vou entrar mais em detalhes, senão vai entrar em spoiler. Mas, cara, tá na capa, cara. Não é spoiler, até porque esse material já foi publicado 300 vezes. Mas para vocês entenderem que a ideia é que, no final das contas, o Kit Wheeler, sem memória, acabe se confrontando seu pai, Tex Wheeler. Material muito legal, tá? Claudio Nizi é um grande roteirista, conduz muito bem, é uma HQ muito divertida, muito gostosa de ler. Tem bastante ação, tem tudo isso, tem todos os elementos. Se você já é um fã do Tex, obviamente você vai curtir, provavelmente você já tem o material. E se você não é, se você ainda está começando, está pensando em começar, é o tipo de material que vai falar, porra, vai definir bastante se tu realmente curte, quer continuar ou não. Esse daqui funciona bem para isso. Você vai ler e vai falar, porra, curti, cara, gostei do desenvolvimento da história, curti o que eu encontrei. E a arte do Cláudio Villa, porra, Cláudio Villa é foda, cara. Cláudio Villa é um cara que não desenha muitas edições, porque ele é um cara muito detalhista, é um cara que faz um trabalho mais minucioso, e o Cláudio Villa é o grande capista de Tex. Porra, quase todas as capas de Tex, estou exagerando, não tanto, quase todas as capas de Tex são desenhadas pelo Cláudio Villa. Existe uma mecânica diferente de se desenhar uma capa, né? É uma situação bem estática ali, pensada para compor aquela ideia da edição, e você desenhar vários quadros e dar a questão narrativa visual para a história. Então o Cláudio Villa, ele trabalha muito fazendo as capas de Tex.
e não as histórias. Então aqui a gente tem um exemplar, não vou dizer um exemplar raro, tudo mais, mas é uma história incomum de ter a arte completa do Vila em todas as suas páginas. E isso vale muito, cara, vale muito. Quando tu pegar um Cláudio Vila, tu vai falar, porra, cara, o cara é fera demais, tá? Eu vou mostrar aqui as páginas para vocês terem uma ideia, tá? O material é bem legal, bem bonito. Existe, talvez vai existir em você, se você é um novo leitor, tá? Vai existir em você um estranhamento a respeito da colorização, tá? A colorização, os quadrinhos da Bonelli são pensados em preto e branco. O Tex é um quadrinho em preto e branco e o Vila desenhou em preto e branco, tá? Ele fez todo o pensamento da arte dele para ser em preto e branco. Quando a Bonelli pinta, ela usa cores mais chapadas, não existe a colorização que a gente encontra no mercado norte-americano e até europeu como um todo, mas não é esse estilo de cores, tá? São cores mais chapadas, funcionam principalmente para quem está fazendo a transição e tem um desconforto pelo preto e branco. Não deveria ter, mas pode acontecer. Tá? Se você tem um desconforto pelo preto e branco, fica mais fácil, mais palatável você começar por aqui. Tá? Mas não espere aquelas cores com vários degradês e trocentas milhões de tonalidades, que o objetivo não é esse. O objetivo é ter cores e pronto, tá? Ter cores e pronto. É só pra colorir uma aventura. E convenhamos também que, porra, a gente tá falando um Velho Oeste, cara. Não é um mundo colorido. Não existe toda essa paleta de cores na vida do Velho Oeste. Não tem essas roupas totalmente coloridas e o mundo não é colorido. Além do mundo de verdade lá não ser colorido, ele espiritualmente, né? A gente conceitualmente ele não é um mundo colorido. Então acho que as cores funcionam muito bem. A arte do Vila, como eu falei pra vocês, é totalmente espetacular. Olha isso, tá? O material é muito legal, muito bonito e vale demais, demais, demais. Então, eu espero que vocês deem uma chance. Pra galera que já curte, sabe, obviamente, que o material é sensacional, vale muito a pena. As grandes aventuras de Tex é sempre algo pra você ficar de olho, porque vale demais, tá? Então dá uma olhada, primeira e segunda temporada. A primeira temporada tá com os valores bem legais, tá? Dá uma olhada, que são edições que saíram do ano passado e ano retrasado. E a gente tem esses materiais saindo agora, segunda temporada, continuando grandes histórias do Tex. Completinhas, coloridas, capa dura, papel offset, porra, filezão, vale muito. Vou deixar aqui embaixo, cara, os links de outros materiais do Tex que tem review aqui no canal, principalmente, obviamente, de materiais de grandes aventuras Tex. Vou deixar também o link do Barba. Porra, se você quiser dar uma força pro canal e vai comprar seu material na Amazon, usa o link do Barba aqui embaixo que você ajuda demais o trabalho que a gente faz, tá? Então, vou deixar os links aqui da Amazon de grandes aventuras Tex. E, obviamente, cara, eu espero que você tenha curtido o programa e eu espero que você volte mais vezes. Então, se você é novo no canal, porra, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha se divertido. O canal aqui tem uma proposta diferente. O canal, vocês viram que não tem pirotecnias, não tem edições, montagens moderninhas, trilha sonora, não tem nada disso, tá? A ideia aqui é um bate-papo. A ideia é um bate-papo sem roteiros, sem grandes invenções. A gente está conversando sobre quadrinhos. Eu tive a leitura, me diverti e trago para vocês um pouco do que eu achei sobre o quadrinho e um pouco mais de informações, mas sem estar preso em amarras jornalísticas e não tem isso, tá? Então se você curtiu, volta aqui mais vezes, deu um vídeo de 20 minutos já. Aqui, os vídeos são grandes, os vídeos são improvisados, os vídeos têm muito papo, os vídeos são completamente aleatórios e loucos, mas eu espero que você curta. Tem mais de 1000 programas aqui em 7 anos de canal, então se inscreve aí, cara. Ative a notificação do sininho e volte mais vezes. Não se esqueçam de deixar os comentários a respeito de Tex, de grandes aventuras Tex, de Cláudio Vila, fala comigo aqui embaixo. Fala comigo que eu sempre respondo vocês. Não se esqueça de se inscrever também lá no Instagram do Barbas, que lá você acompanha o que eu tô lendo. Você acompanha quais próximos programas vão sair, quais promoções bacanas estão rolando. Então tem várias novidades de lançamentos, promoções, pré-vendas. Falando em pré-venda, tem pré-venda legal da mídia saindo com o BP, DP do Hellboy. Tem, porra, um monte de coisa legal. Dá uma olhada, tá? Que vale muito a pena. E foi isso, cara. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.